Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Masterclass Temas dos Hits. Eu te prometo que até o final dessa Masterclass você vai se tornar uma máquina de temas infinitos. Nesta aula você vai entender a importância de ter um tema bem definido, você vai descobrir a cura para a maioria dos bloqueios criativos, você vai conhecer a regra de ouro da criatividade, você vai aprender a criar como um diretor de Hollywood, você vai dominar uma técnica que vai te dar infinitos temas de músicas e, além de tudo isso, vai ganhar um parceiro para te ajudar a aplicar todo esse aprendizado dessa aula logo ali no final. Se você não me conhece ainda, eu sou o Lampadal, compositor de músicas que somam mais de 1 bilhão de plays. Já tenho composições com Hungria, com Marcelo Falcão, Alok, Pichote, Tarcísio do Acordeon, e a lista vai só crescendo. Entre as minhas músicas está, por exemplo, Amor e Fé, que se tornou uma das músicas mais escutadas de toda a história do YouTube Brasil. E eu tenho uma paixão enorme em compartilhar tudo relacionado à composição que possa ajudar outras pessoas, porque eu sou uma pessoa que teve muita dificuldade para entrar nessa jornada, tá bom? Então, vamos começar aqui a Masterclass falando sobre uma das coisas que eu vejo que é uma das primeiras dicas que eu tenho para falar para alguém que está começando a compor, e também tem muita gente que já está aí na composição há um tempo que não dá a importância necessária para isso, que é sobre o tema. Você pode ver que acabei de começar a Masterclass já te falando o tema dela, sabe? E pela importância que é, porque é importante você se conectar, você vai se conectar através de... Agora eu sei do que esse cara tá falando, mas muitas vezes na hora que você vai compor uma música, você não é guiado pelo tema. Vê se você se identifica, você pega ali seu lápis, seu papel, ou hoje em dia é mais comum pegar o bloco de notas do celular, você começa a escrever uma frase, tu fala, pô, legal essa frase aqui, papapá, termina com A. Beleza, agora eu vou continuar aqui uma nova frase e o meu objetivo é terminar com A. Então, o que acontece? Você começa a ser guiado pelas rimas. Isso tá, cara, extremamente equivocado, porque na verdade você precisa ser guiado por algo mais profundo, mais, cara, objetivo, que é o tema justamente. Então a gente vai começar falando sobre isso, sobre a importância do tema. O tema é importante porque no que diz respeito à letra, o tema é o assunto da composição. Então ele vai refletir o eixo central, a atmosfera, o fio condutor da narrativa, assim como uma bússola, ele aponta um norte da composição. É importante que você tenha esse norte como guia. Então, cara, não é se uma frase rima com a outra. A gente vai buscar também as rimas, mas é se essa frase, ela tá indo em direção ao tema que você quer falar, sabe? Você muda completamente o seu propósito quando você coloca o tema como guia da composição. E quando a gente não tem clareza em relação ao tema, a música pode acabar se tornando desconexa, você não chega em nenhum lugar, e muito menos quem está ouvindo. Não vai conseguir se conectar. Agora, um tema bem definido torna tudo mais coerente e coeso e vai ajudar com que o ouvinte se conecte com a sua composição. Ele vai saber para onde você está levando ele. Existem aqueles temas universais que são assuntos que refletem a nossa vida em geral, como amor, relacionamento, amizade, união, superação, críticas sociais, espiritualidade. E dentro desses temas universais existe a sua forma única e específica de olhar para esses temas, e é o que vai te trazer ali uma originalidade, com que vai fazer com que você crie algo único. Então, quantas músicas você conhece que não falam de amor? Quantas músicas você não conhece que falam sobre críticas sociais? Mas mesmo assim, cada uma carrega a identidade daquele que cria. Então, eu falo logo isso para você não se apegar com essa ideia de que se eu for falar sobre um tema universal, talvez eu vou perder minha originalidade. Cara, não. Sempre fizeram músicas de amor, vão continuar fazendo para sempre músicas com tema de amor, porque é algo que todos nós sentimos, é algo que toca em todos nós, tá? Então é importante agora começar fazendo uma diferenciação entre o tema, a emoção e a mensagem. O tema ele vai estar relacionado à emoção e à mensagem que você quer passar. Mas o tema vai ser esse assunto central, o eixo narrativo, é sobre o que a música fala, ele vai definir a atmosfera da composição, por exemplo, um fim de relacionamento, uma saudade da infância, um reencontro, uma coragem. Já a emoção carrega a mensagem dessa música, né? Então, continuando no exemplo do fim de relacionamento, você pode tratar esse tema numa emoção de tristeza. Então, eu não consigo aceitar que acabou, por exemplo. Mas você também pode pegar esse mesmo tema e já colocar numa outra emoção, uma emoção de esperança, por exemplo. Eu sei que eu vou recomeçar melhor. Então algo ali de superação, de esperança. E aliado a isso tem a mensagem, né, que está mais relacionada ao moral da história. É a frase que fica ecoando quando o som termina. Exemplo ainda sobre o fim de relacionamento. Eu não imaginava que iria doer tanto. Eu sou mais forte do que eu imaginava. Então é como se fosse realmente aquela mensagem que você quer que fique
depois daquela história, aquela moral da história que você está contando com a sua letra, tá? E a falta de clareza em relação ao tema, emoção e mensagem é a origem da maioria dos bloqueios criativos. Se você está sofrendo com bloqueio criativo, as chances são enormes de que não é porque você não tem criatividade, não é porque você não tem um dom para composição. Muitas vezes é porque simplesmente você não para e gasta a energia necessária, você não afia o machado o tanto necessário para ter um norte para seguir, sabe? Ela surge na maioria das vezes porque o compositor começa a escrever sem um tema definido, aquilo que eu te falei, escrever uma frase aqui e deixa que essa frase vai guiar as próximas frases. Mas sem tema não existe direção. E sem direção, a criação trava. Você, primeiro encruzilhada que você se encontra, você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, tu trava, tu congela, sabe? Então o tema vai te dar essa clareza. Tu tá aqui com duas frases que podem continuar a sua música. Mas qual que tá mais relacionada com aquele tema, com aquele eixo que você quer trilhar, com aquela emoção que você tá querendo passar, tá? E compor sem tema, cara, é como você ir para uma parada de ônibus e pegar o primeiro ônibus que passar, sem nem sequer saber o destino. Tu chegou lá, vou pegar esse mesmo que aqui acabei de chegar, esse aqui passou, vou pegar esse daí. É quando você senta para compor, primeira frase veio na minha cabeça, vou escrever isso aqui mesmo, e a partir daí vou escrevendo outras frases. Então é mais ou menos isso quando você começa a compor sem um tema. Compor sem um tema é como você entrar em uma livraria e escolher o primeiro livro da prateleira sem nenhum critério, tá? Esse aqui foi o primeiro livro que eu li, eu vou ler. Não importa se você gosta de romance, se você gosta de livro de autoajuda, se você gosta de... Enfim. Então, compor sem tema é como ir ao shopping e entrar na primeira loja mesmo sem buscar nada. Compor sem tema é como você estiver no cinema e assistir o primeiro filme que estiver passando, independente do gênero, da história ou do seu interesse. Sacou? Tipo, talvez você até goste do filme que tá passando, mas esse é realmente o filme que você quer ver? Mais ou menos isso, quando você se para compor e do nada, a primeira frase que veio na sua cabeça você já coloca. Você vai ficando meio que à deriva do acaso, sabe? Então eu trouxe essas analogias para ilustrar um pouco essa questão do que é você começar a compor sem um tema. Porque de vez em quando eu vejo que muitas pessoas, mesmo falando isso, continuam deixando de ser guiadas pelo acaso, pelas frases, pelas rimas, em relação ao caminho errado. O erro que te trava tudo. Se entender o poder do tema, muita gente anota a primeira frase aleatória que vem à mente e deixa que a rima vire o norte da música. Não é a mensagem que guia, não é a intenção, é o acaso. E é justamente isso que cria o bloqueio, sabe? Então, o que vai te trazer o guia, o norte, é o tema. Quem deve conduzir a música é o tema. Não uma linha aleatória ou uma rima simpática que você encontra, tá? E... bom, vamos falar sobre o caminho das pedras. Quando você define o tema antes de escrever, tudo flui. As imagens, as metáforas, as escolhas, os caminhos, a emoção, a mensagem. Quando você não define, tudo emperra. Porque você está tentando construir uma história sem saber ao certo qual história quer contar. A falta de tema claro é o início de quase todos os bloqueios criativos. Tanto antes do começo, quanto durante uma composição. Então, eu sofri demais com isso durante muito tempo. Eu quero compor, tô com tempo aqui, quero compor, tô com o violão no colo. Vamos lá, vou começar aqui. Cara, mas o que eu quero falar? Sobre o que eu quero falar? Sobre o que vai ser essa música? Ou às vezes, você até, né, ali nos trancos e barrancos, você começa, faz uma frase, duas, três, aí chega, por exemplo, no pré-refrão, pra onde que eu tô indo com essa música? Então, às vezes, a falta de ter um tema, definir um tema específico, vai te impedir, muitas vezes, de começar uma música, mas às vezes você até começa, só que na primeira mudança de parte ali da estrutura, na hora de chegar no refrão, você não sabe pra onde ir, porque você está sendo guiado pelas rimas, você não tá com um norte, você está deixando de ser guiado pela casa. Eu quero te compartilhar aqui uma regra de ouro da criatividade, que é muito importante, que vai estar relacionado com tudo que eu quero te passar aqui nessa aula. Já eu vou conectar os pontos, mas antes eu quero que você compreenda essa regra de ouro da criatividade, tá? Existe um princípio que todos os grandes artistas compreendem. Quem não entende isso está fadado a sofrer constantemente com bloqueios criativos e criar coisas que não se conectam com as outras pessoas. A regra é que tudo é um remix e, portanto, você deve roubar como artista. Eu sei que pode parecer meio chocante, já bate um alerta na sua mente aí, plágio, não sei o que, calma. Eu vou usar aqui citações de outros mestres do mundo, outros grandes sábios da humanidade, para você começar a entender essa ideia melhor, tá bom? Parmênides, não sei quando é que ele falou isso, mas ele viveu entre 530 e 460 a.C. e ele falou lá em latim nihil fit, nada vem do nada, tá? Vai pegar a visão.
Lavoisier, mestre aí da química. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Salvador Dalí, um mestre também aí das artes plásticas. Aqueles que não querem imitar nada produzem coisa alguma. Picasso, arte é furto. Austin Kleon, toda nova ideia é apenas uma mistura ou remixagem de uma ou mais ideias anteriores. Tá, mas quem é Austin Kleon? Cara, Austin Kleon é o autor desse livro aqui, ó. Roube como artista, que é considerado por muitas pessoas como a bíblia da criatividade, porque ele, cara, traz uma filosofia que te liberta e te desbloqueia todo o seu potencial criativo, te liberta das amarras de precisar ser completamente original, porque você entende que não existe isso. Tudo que a gente cria tem uma origem, veio de algum lugar, ela reflete algo que a gente gosta, sabe? Então, Austin Kleon, ele é justamente o autor desse livro, Roube como artista. E, inclusive, eu tenho uma masterclass sobre ele, onde eu li esse livro e trouxe todos os principais conceitos que está nele. Se você não aproveitou a oportunidade de adquirir essa masterclass quando estava fechando a compra aqui da masterclass Temas dos Hits, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você aproveitar. Cara, vai estar muito conectado com o que a gente está falando aqui agora e a gente vai além, sabe? Então, indico demais que você leia o livro ou assista a Masterclass. Na verdade, eu indico os dois, tá? Você vai aprender que tudo é um remix. E isso é justamente o nome de um documentário que eu super indico também que você assista. Eu vou colocar aqui na descrição, mas eu trouxe um pedacinho também para ilustrar um pouco o que eu tô te falando, tá? Vou botar o fone aqui pra gente escutar junto. Calma aí. Vamos lá, então. Tudo é um remix. Documentário necessário para vocês, criativos. Talvez seja porque filmes são tão massivamente caros de se fazer. Talvez porque novelas, programas de TV, videogames, livros e etc. sejam fontes tão ricas de material? Ou talvez seja porque o público prefere o que é familiar para eles. Qualquer que seja a razão, a maioria dos sucessos de bilheteria apoiam-se bastante em material já existente. Dos 10 filmes de maior sucesso de bilheteria dos últimos 10 anos, 74 em 100 são continuações, refilmagens ou adaptações de livros, histórias em quadrinhos, videogames e etc. Transformar o velho no novo é um dos maiores talentos de Hollywood. Nessa altura, temos 3 filmes de um filme, adaptado de um brinquedo de parque de diversões. Temos um filme musical, baseado em um musical baseado em um filme. Nós temos 2 sequências de um filme baseado em uma série de desenho animado, por sua vez baseado em uma linha de brinquedos. Temos um filme baseado em 2 livros, um deles feito a partir de um blog, que foi inspirado no outro livro, que foram adaptados no filme. Está acompanhando? Temos 11 filmes de Star Trek, 12 Sexta-feira 13 e 23 James Bond. Temos histórias que foram contadas, recontadas, transformadas, recontadas e subvertidas desde a origem do cinema. Vimos vampiros serem transformados de monstros terríveis em invasores encapados de quartos, em frescos, em gostosões e até muito mais gostosões. Dos poucos hits da caixa que não são sequências, remakes ou adaptações, a palavra original não vem à mente para descrevê-los. Esses são filmes de gênero, que ficam restritos aos modelos bastante padronizados. Gêneros, então, se transformam em subgêneros, e cada um com sua específica convenção. Dentro da categoria de filmes de horror, temos subgêneros como sobrenatural, triturador, zumbi e criatura monstruosa. Todos têm elementos com padrão que são apropriados, transformados e subvertidos. Vamos usar o maior filme da década como um exemplo. Agora, não se trata de uma sequência, remix ou adaptação, mas um filme de gênero, ficção científica. E o mais revelador, que faz parte de um pequeno subgênero no qual as pessoas simpáticas e brancas se sentem mal por todos os assassinatos, roubos e destruições que estão sendo feitos em seu próprio benefício. Eu chamo esse gênero Desculpe pelo Colonialismo. Estou falando de filmes como Dança com Lobos, O Último Samurai, O Último dos Moicanos, Duna, Lawrence da Arábia, Um Homem Chamado Cavalo, até mesmo Ferngully e Pocahontas. Filmes são construídos em outros filmes, assim como em livros, programas de TV, eventos atuais, jogos, enfim. Cara, absurdo isso aí, né? Eu gosto de trazer esse exemplo do cinema porque de vez em quando fica meio subjetivo quando a gente tá especificamente falando sobre música. Mas vocês viram tanto
arte que é feita em cima de outras artes, de filmes que são feitos em cima de outros filmes, de músicas, de livros e tudo mais. Eu quero trazer esse conceito aqui para música. Vamos levantar essa bandeira aqui, que é uma das bandeiras que eu faço questão de levantar, aperto muito nessa tecla no meu curso de composição, que é: músicas são feitas de músicas. Então, nesse momento, eu quero ensinar para você como é que você pode pegar essa sabedoria, esse conceito utilizado por grandes diretores de Hollywood para aplicar na sua carreira, nas suas composições. Então, na sequência, a gente vai aprender a criar como um diretor de Hollywood. O que eu quero dizer com isso? Compondo como um diretor de Hollywood. Compositores e diretores de Hollywood têm algo essencial em comum. Eles criam universos. Franquias como Star Wars são mundos que continuam se expandindo. E é exatamente isso que um compositor pode e deve aprender a fazer. A lógica é simples. Quando você encontra uma música que funciona, um tema forte, uma mensagem poderosa, você pode criar continuações emocionais disso, tá? Você não precisa começar a compor a música sempre do zero toda vez. E eu vou trazer aqui um exemplo que eu gosto bastante, que é do Star Wars, para a gente falar sobre tipos de continuação. A gente tem o clássico, que é a sequência, né? Aquele que vai trazer algo que acontece depois da música, do filme original. A gente tem a prequela, é uma palavra meio esquisita, em inglês o pessoal usa prequel, mas está muito relacionado à origem, aqueles filmes que contam a origem, o que aconteceu antes da história começar. Dá certo demais pra gente explorar esse universo também com músicas. A gente também tem spin-offs, então como seria contada essa história através da perspectiva de outro personagem. Então aqui, por exemplo, a gente tem Star Wars, uma primeira trilogia que foi criada com continuações, 1, 2, quer dizer, foi mal, tá aqui. A gente tem primeiro lançou esses aqui, né? Doideira. A primeira sequência foi, na verdade, 4, 5 e 6. Mas aqui dentro a gente tem essa sequência entre os filmes. E depois de muito tempo eles foram e criaram uma outra trilogia que vem antes dela. Então é uma trilogia de origem para essa história aqui, tá? E mais recentemente, por exemplo, a gente tem vários spin-offs de Star Wars, mas um que eu gosto muito é do Mandaloriano, que ele vai trazer basicamente uma história na perspectiva de um personagem que aparece aqui muito coadjuvantemente. Não sei se é assim que eu julgo essa palavra, mas é um coadjuvante em uma desses filmes aqui. Ele se torna o personagem principal aqui nesse filme. Então, olha o tanto de pano pra manga que dá quando a gente cria algo de sucesso. A gente pode ficar explorando infinitamente esse universo, que é o que o pessoal de Star Wars sabe fazer muito bem. Isso aqui, por exemplo, é só dentro da Disney Plus. Não é nem tudo o que existe para você consumir de Star Wars. Mas, por exemplo, aqui a gente vai ter a primeiro lançamentos, né, que foi esse aqui. Depois eles lançaram as Origens. Mais recentemente eles lançaram outra trilogia, que é a sequência. Só que além de tudo isso, a gente tem os spin-offs aqui em cima, que são outras perspectivas, são coisas que acontecem entre as histórias principais. Uma que acontece logo antes do primeiro que foi lançado. Enfim, outra que acontece entre esses dois aqui. Enfim, é um universo infinito de possibilidades. Isso vai continuar. E tem jogos de Star Wars que continuam contando essa história. Tudo que é feito de Star Wars, ele está conectado de alguma forma aqui nessa arco narrativo e vai só expandindo esse universo, tá? Isso é genial. Por isso que tem pessoas que são apaixonadas por esse universo, sabe? Porque existe muita profundidade, muito conhecimento ali, muita coisa criada ao entorno disso. Por que isso é poderoso? Porque a vida é uma franquia emocional. Ninguém vive uma história só. Ninguém sente um amor só, uma perda, um recomeço apenas uma vez. Quando você cria como Hollywood, você constrói profundidade, coerência emocional, identidade artística, um universo de canções que conversam entre si. Isso faz o ouvinte sentir que está acompanhando a sua saga, quase como se fosse uma série musical, saca? Vou te explicar direitinho como é que a gente vai fazendo isso. A questão é, o pulo do gato é que você não estará copiando, mas sim expandindo o universo da obra, como roteiristas fazem com franquias de grandes filmes. E a chave para isso é uma pergunta simples e infinitamente poderosa. Com essa pergunta, você abre portas, cria mundos e transforma uma música boa em um universo inteiro de possibilidades para explorar. Cada música que você gosta, ela contém em si uma série de possíveis temas para você criar músicas ali que dialogam com aquele universo. Mas qual que é essa pergunta, gente? Pelo amor de Deus, Padrão, fala logo. Essa pergunta é o e se? E se? Essa pergunta é uma bala de prata.
um grande gatilho para a criatividade. E se você não sabe o que é uma bala de prata é uma solução simples para um problema complexo, como por exemplo, aquele problema que mais assola nós criativos, que é o bloqueio criativo. Então essa pergunta te desbloqueia para encontrar temas de músicas em tudo, absolutamente tudo quanto é lugar, até além das músicas. A gente vai focar aqui como você pode aplicar isso dentro de músicas para fazer novas músicas, mas você pode aplicar isso em qualquer lugar, tá? No momento que você faz esse questionamento, você abre a possibilidade para algo diferente do que está se apresentando. Tira a mente do lugar comum e empurra sua imaginação para territórios totalmente novos. E qual que é o poder dessa técnica em si? O IC é a chave que abre portas que você nem tinha percebido que existiam. Essa pergunta permite que você comece a criar mundos inteiros a partir de uma única ideia. Permite que você recrie, expanda e transforme temas que já existem, multiplicando suas possibilidades criativas. O que o IC faz na prática? Ele vai gerar ideias infinitas a partir de uma música só. Qualquer letra pode virar vários novos temas quando você ativa a imaginação com o IC. Ele tira você do bloqueio. Quando você não sabe para onde ir, o IC aponta caminhos que você nunca teria visto sozinho. Ele vai ampliar o tema. Pega um tema que já existe e cria novas versões, novas perspectivas, novos caminhos narrativos. Ele vai criar novas emoções. O mesmo cenário pode virar tristeza, alívio, humor, redenção. Basta mudar a pergunta. O poder do IC é que para tudo que você vê de criação, você pode utilizar, como por exemplo, e se eu escrevesse uma música parecida com esse artista que eu gosto? E se eu escrevesse uma música sobre Star Wars? E se eu escrevesse uma música sobre o personagem X de Star Wars que se apaixona pela personagem Y de Star Wars? Enfim, e se essa música escrita de um homem para uma mulher fosse contada pela perspectiva oposta? Tudo quanto é música que existe, que está sendo cantada de um homem para uma mulher, você pode imaginar, pode criar o que seria quase como uma resposta. Inclusive tem uma época que tava na moda, tipo assim, toda música que bombava chegava a versão resposta dela, sabe? Você não precisa ser tão explícito, você não precisa falar pra ninguém, isso aqui é uma resposta disso. Não, você pode usar aquilo como inspiração, como gatilho para criar algo seu. Ninguém precisa saber de onde surgiu isso, só você mesmo entender dentro das suas referências, dentro do seu repertório, novos caminhos a serem explorados. Então um exemplo, um tema original, alguém que foi embora. Vamos lá, esse é o tema. E se quem foi embora voltar anos depois? Isso dá uma música. E se quem ficou descobrir que foi melhor, assim, às vezes ele estava sofrendo, mas de repente descobriu, não, foi melhor aquela pessoa mesmo ter ido embora. Pô, isso dá uma música. E se a história for contada pela pessoa que ficou? Normalmente é quem está indo embora que conta a história, né? Mas e se a pessoa que ficou que vai contar a história? Se ela for o foco narrativo dessa sua música, dessa sua história, dá uma música também. E se a música mostrar a versão da pessoa que partiu? É isso. Então a gente tem sempre várias possibilidades. Em cima de qualquer história que existe, a gente vai encontrando essas brechas, esses gaps, né? Que dão pano pra manga. É aquela coisa, pô, isso dá uma música, né? Então o IC, ele ativa muito essa parada, isso dá uma música, isso daí, hein? E por que isso funciona, cara? Ela transforma o compositor em um criador de universos, e não apenas de músicas soltas. Sabe, a técnica IC é o atalho mais simples e mais poderoso para se tornar uma máquina de gerar temas infinitos. Funciona tanto para artistas autorais quanto para compositores profissionais. Então, vou explicar aqui na prática. Você fez uma música, cara, que te representa demais. Nossa, essa música me representa muito. Então, você pode, a partir dali, encontrar esses gaps e aplicar o IC para ir expandindo ainda mais esse universo. Você fez uma música sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Você pode pegar aquilo e expandir, trazendo uma nova camada que aquela música deixou ali de brecha, às vezes um relacionamento que te colocou naquele lugar de desenvolvimento. Enfim, são infinitas possibilidades. Por isso que eu falei que você vai virar uma máquina infinita de criar temas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para você ver na prática, mas, por exemplo, como é que a gente pode fazer isso quando a gente está nesse lugar de compositor profissional? Não quero criar o meu universo, eu quero compor música para liberar por aí, sacou? Como é que você pode aplicar essa técnica para, cara, aumentar demais as chances de você liberar composições? Você entende as músicas que funcionam de um artista, você entende os sucessos, as franquias de sucesso do artista que você quer compor, e você aplica essa técnica dentro daquilo. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de compor com artistas que, cara, admirava muito, entre eles o Hungria. Quando eu comecei a compor com ele, eu percebi alguns padrões, algumas mensagens,
aspectos, alguns cenários que se repetiam nas músicas dele, eu percebi que tinha muita coisa de carro, muita coisa de periferia. E se a gente fizer uma música um pouco mais sobre fé, sobre o amor, a gente acabou fazendo Amor e Fé, que se tornou uma das músicas mais escutadas de toda a história do YouTube, minha composição mais relevante até então. Eu vou trazer aqui um pedacinho da letra pra gente ver como que um trechinho da letra pode dar pano pra manga, pode gerar várias outras músicas. Então essa música começa, né? Tô aqui na sua frente, meio bagunçado, cheguei com o volume do som topado, lembrei do rolê domingo passado, aí cê lembra bem, nada é impossível, tudo é invisível pra quem só olha pra si, não é bem assim, é coisa de outro nível, eu me acho incrível quando cê olha pra mim e gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate desespero que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça num conversível, segurar minha mão. Até o radar tirou uma foto, se nós tivesse de moto não pegava não. E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Eu peguei essa lupa aqui, todos os lugares que dá um ótimo pano pra manga, eu joguei aqui na sua cara, eu também deixei ali sublinhado em negrito pra você ver que uma letra, um pedacinho da música pode gerar vários outros novos temas, que é o que eu coloquei aqui mais claramente no próximo slide. Então, ó, olha o tanto de si que uma letra pode gerar. E se eu fizer uma música falando sobre esse rolê do domingo passado? Então ele fala, né, tô aqui na sua frente, meio bagunçado, lembrei do rolê do domingo passado. Cara, o que esse casal fez no domingo passado? Pô, isso dá uma música. Levando em consideração esse personagem que eu já tô criando, trazendo características nessa música, o que ele poderia ter feito com essa parceira no domingo passado, sabe? E se eu fizer uma música falando sobre o que sou eu sem ela, né? Esse daí dá várias músicas falando sobre isso, inclusive, né? E se eu fizer uma música falando sobre se nós estivesse de moto, que ele joga, né? Se a gente estivesse de moto, o radar não pegava, não. Aí, qual que seria a diferença se essa música, ao invés de eu ter chegado para dar um rolê com ela de carro, fosse um rolê de moto? Além do radar não pegar. E se eu fizer uma música falando sobre faça o que você quiser, afinal, o que ela poderia querer fazer? Essa pessoa aí que eu não caracterizei tanto a personagem, sabe? Mas o que essa pessoa poderia querer fazer? Já que eu falei que eu posso fazer qualquer coisa, que eu faria qualquer coisa com ela, né? E se eu fizer uma música falando sobre esse outro rolê? No caso aqui, né? Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé, o que poderia ser esse outro rolê, né? E se eu fizer uma música na perspectiva da menina que tá vendo o cara bagunçado, chegar no carro, o som estourando, mais uma vez ele chegando, virou a rua, logo avisando todo mundo que veio me ver, porque botou o som no talo e tá fazendo estrago, tá mostrando que vai acontecer, sei lá, tipo assim, se você tira o foco da pessoa principal, sempre vai ter mais ou menos a música que você tá conversando com alguém, né? Mesmo que às vezes é uma música que você tá conversando com você mesmo, né? Então de vez em quando a música pode falar eu com minha consciência comigo. Então tipo assim, é uma brincadeira muito massa que a gente pode fazer com perspectiva, sabe? A gente vai inclusive trabalhar, desenvolver demais essa habilidade de narrativa quando a gente começa essa habilidade de análise. Tipo assim, cara, como é que seria esse rolê que ela queria fazer? Não sei, mas a música dá pistas. É uma menina que está disposta a virar à noite. Ela, importante de repente a fé, a espiritualidade para ela. Então a música dá pistas. Ela não define o que precisa ser, mas ela sugere. Então continuando aqui, ó. E se eu fizer uma música com uma perspectiva criativa e inusitada? Por exemplo, cara, se a música for na perspectiva do carro, tá acompanhando esse casal que levou esse casal pra todo o rolê, que foi a casa deles aquela noite. Cara, isso é muito massa. Pode parecer meio viagem, mas tem uma outra composição minha com Hungria, que se chama Hoje Ela Já Chorou, que de repente a perspectiva vai pro espelho. Ele tá falando aqui sobre a menina que como, pô, que é linda, imagina ela tomando banho, gostaria de ser esse espelho, do nada ele fala como se ele fosse o espelho. Então, cara, a sua criatividade é o limite aqui. O IC, ele abre infinitas portas. São muitas possibilidades, né? Mas você não vai precisar fazer isso sozinho, tá? Agora eu quero te apresentar um novo parceiro de composição, que é o assistente de temas dos hits. Nossa inteligência artificial que eu tô treinando para fazer justamente esse exercício
que eu fiz agora com você com um pedacinho da música. Ele vai trazer essas várias possibilidades. Você pode mirar o seu celular que vai dar certo ali, mas eu vou abrir aqui no computador para dar um exemplo, né? Quando você mirar ali, vai abrir esse link aqui, tá bom? Então, ó, tema dos hits. Parceiro criativo que usa o IC para transformar letras em novas ideias de música. Aqui, ó, me manda a letra que você quer que eu explore com o IC. Vamos lá, vamos mandar a música. Vamos pegar, por exemplo, Amor e Fé mesmo. Vamos ver o que ele vai sugerir além de tudo isso aí. Manda a letra. Vamos nessa, vamos ver o que ele vai falar pra gente. Que letra cheia de vida, cheia daquele caos bom, daquele amor que bagunça, mas abraça, perfeita para viajar no IC. Vamos abrir uns portais aqui, porque essa música tem um universo enorme escondido atrás de cada rolê. Cada fuga, cada amanhecer no conversível. Aqui vão temas novíssimos inspirados pela atmosfera que você me trouxe. E se essa história continuasse depois do amanhecer? Seria uma sequência, né, no caso. Imagina os dois alguns anos depois, ainda fugindo do mundo, mas agora com novas responsabilidades, novos medos e uma saudade daquele tempo em que tudo era fumaça, radar, conversível e coragem. O tema vira como continuar sendo livre quando a vida começa a exigir peso. É um amor tentando sobreviver ou crescer. Imagem forte, eles acordando num sofá pequeno, olhando pro teto, lembrando do sol nascer dentro do carro. Enfim, o robozinho vai viajar. Eu conversei bastante aqui com esse bichinho pra ele dar uma viajada que nem eu, tá? Vamos lá, aqui outra ideia. E se antes dessa história existisse uma guerra interna? Um prelúdio sobre esse maloqueiro que só conhecia o caos, arma guardada, corre do dia a dia, mente lutada. Antes dela, era só sobrevivência. O tema vira o dia em que encontrei alguém que me fez querer viver melhor do que eu vivia. Essa coisa relacionada ao desenvolvimento pessoal que partiu de alguém, sabe? Sabe aquela primeira noite em que ele percebeu que podia confiar? Pô, aí tem música. Aquela coisa, né? Isso dá uma música. E se a perspectiva fosse dela? Isso aqui é um óbvio. Sempre que você for analisar uma letra, você pode usar a perspectiva oposta. Dá muito certo, tá? Como ela vê esse cara todo bagunçado, que chega com o som estourado, mas carrega uma fé meio torta que ilumina tudo. Tema forte, chamar alguém que o mundo subestima, mas que você enxerga gigante. Dá pra fazer uma música onde ela narra o jeito dele cair, levantar, rir, errar e ser só dela. E se a história fosse contada pelo próprio Radar? Por exemplo, falei do carro, mas aqui ele trouxe uma outra perspectiva criativa, um ponto de vista simbólico e inusitado, o radar fotográfico como testemunha dos rolês, das fugas, dos amores que passam rápido demais. Tema, histórias que o mundo tenta registrar, mas que só quem viveu entende. Quase um narrador urbano, melancólico. Arrepiei aqui, pô. Isso aqui é um bom sinal. Você tá vendo? Tanto de coisa massa, cara. Então, esse robozinho aqui, qualquer música do mundo, pode ser em inglês, pode ser qualquer língua que você quiser, você copiar e colar, ele vai trazer uma lista de possíveis temas. Você não precisa, se agarrar aqui. Ele dá umas sugestões, não necessariamente você precisa se agarrar com isso, mas muitas vezes você lendo um negócio desse, fala, putz, dá uma música, cara. E isso pode ser o gatilho que você precisa para fazer algo massa, sabe? E aí você pode ir lá pescando nessas músicas coisas para que converse mais, que dialogue mais. É muito legal quando a gente faz isso, sabe? E se a fumaça fosse a narradora, dentro dessa perspectiva meio inusitada, né? Desse spin-off, a fumaça que sobe no conversível acompanha tudo, as risadas, o medo, a entrega, tema, só a névoa que envolve dois apaixonados tentando se encontrar dentro do próprio caos. Dá pra ser etéreo, sensorial, cinematográfico. O bichinho viaja, o robôzinho viaja. Você bota teu critério aí, tá? E se toda a música virasse sobre voltar a ser criança? Você trouxe esse trecho lindo sobre virar menino de novo, tema. No fim das contas, aquela parte do ir brincar por nada, sentar na calçada, conversar besteira, mente bagunçada, com várias paradas e nós de bobeira. Eu pelo menos imagino a criançada sentada na calçada, uma parada que a gente faz mais jovem, né? Eu acho que ele tirou daí. E se toda a música virasse sobre voltar a ser criança, né? Pode virar uma música leve, nostálgica, com aquela vibe de calçada, bobeira, vento no rosto, justamente. Cara, qualquer uma dessas ideias poderia virar outra música gigante. Sente aí qual dessas imagens te chama mais forte, aquela que dá um arrepio leve e a gente aprofunda. Essa é a hora de transformar vibração em canção. Ah, não, beleza, não gostei de nada. Foi mal. Desculpa, robozinho, não gostei de nenhuma ideia. Me dá... Eu gostei de todas, tá? Mas só pra fazer o teste aqui. Me dá mais 5 aí. Ei, calma, não tem problema. O bichinho ainda é simpático. A gente tá
tá brincando de criar universo. Então, se nada vibrou ainda, vamos girar a chave. Aqui vai mais 5 ideias, mas agora com outra pegada. Mais intensa, mais ousada, mais cinematográficas, daquelas que já aparecem em cena de clipe. Respira, bora. E se esse amor proibido fosse o último refúgio antes de um grande caos? Tipo, o mundo deles está prestes a virar de cabeça para baixo. Guerra, fogo, mudança forçada, uma decisão pesada. O amor e fé vira a última noite antes do inevitável. Tema, a gente corre porque amanhã talvez acabe. Climão de urgência, suor, coração acelerado. O show tá exagerando aqui um pouquinho. Vamos lá. E se tudo se passasse numa única madrugada que mudou a vida dos dois? Uma música que acompanha só uma noite, minuto a minuto. Som alto, conversível, radar, fumaça, conversa na calçada. Tema, a noite que me fez entender quem eu sou com você. Quase um filme em tempo real. Seria tipo colocar uma lupa, né? A música fala de várias coisas, você pode botar uma lupa só no que aconteceu ali, deles virando a noite, depois que eles chegaram no lugar, o que aconteceu, o que eles fizeram, né? E se o protagonista estivesse tentando largar o crime, mas o amor fosse o único motivo real? Pô, esse cara tá criando realmente como diretor de Hollywood, pô. Não de um jeito pesado, mas humano. Tema, eu tava quase escolhendo o caminho errado para sempre, até você me chamar de volta pro mundo. Daria uma música com força, redenção e vulnerabilidade. Talvez se reverbere com alguém, isso aqui não faz muito sentido não, seguir esse caminho, sabe? Mas de vez em quando, se faz sentido pra você, se você acha que é um tema massa, que pode dar pano pra manga, se joga, sacou? E se ele descobrisse que esse amor que salva também machuca, pô, e aí dói, hein? Aí já vem um sertanejo aqui, tá brincando? Algo tipo, ele é intenso, ela é intensa, e esse fogo às vezes ilumina, às vezes queima. Tema, a gente se cura e se fere, mas ainda escolhe ficar. Um caos bonito, um amor real, imperfeito, viciante. Interessante. Isso aqui, ó. A gente se cura e se fere, mas ainda escolhe ficar. Gostei, tá? Gostei. Tipo, você vê que se eu começasse a fazer uma música com esse tema e não falasse que eu tirei de amor e fé, você nunca iria imaginar. Você tá entendendo? E se fosse uma viagem, esse destino, só indo até onde a estrada acabar? Nada de cidade, nada de rolê fico, só estrada, vento, mochila e gasolina. Tema, a gente se encontra enquanto foge. Uma música que é literalmente movimento, estrada, pôr do sol, liberdade, risco. Cara, massa demais. Que várias ideias de possíveis temas a partir de uma única letra que eu copiei e colei. Qualquer outra letra que você mandar, ele vai dar outras ideias. Às vezes você vai pegar Amor e Fé, vai mandar aqui pro parceirinho de composição, ele vai dar outras ideias, tá? Eu, cara, indico demais, vai estar ficando cada vez pensando aí mais como o meu, tá? Essa é uma versão ainda beta, mas fica à vontade pra brincar, explorar à vontade. Deixa eu só fazer aqui um disclaimer, tá bom? Esse robozinho, cara, eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente chegou de aplicar justamente essa técnica que eu conversei contigo, que eu te apresentei. Você viu que dá muito pano pra manga, dá pra gente juntar aí, velho, 10 grupos de composição só com isso que esse robozinho sugeriu pra gente. Se você continuar falando com ele vai continuar te respondendo, tá? Essas IA tem esse negócio. Se você pedir pra ele criar uma letra, ele vai começar a jogar uns versos, ó. Mas eu não indico pra isso, tá? Eu indico, pelo menos esse primeiro agente, eu indico pra você ter ideia de tema. Eu ainda não acho que ChatGPT e nenhuma outra inteligência artificial substitui a nossa poesia, a nossa vivência. Então, eles acabam trazendo ideias de letra muito ruins, tá? Então, se você pedir para ele, se você escolher um tema e pedir para ele fazer um verso, ele vai fazer, mas provavelmente vai ficar algo meio esquisito, tá? Então, utilize ele para ser essa semente para você mergulhar e criar, ter suas ideias você mesmo, trazer coisas novas, tá bom? Eu quero trazer agora alguns exemplos de como existe essa coisa de músicas gerando músicas criando universos, projetos que se desdobram, para você ver na prática que isso acontece mesmo. Então, alguns exemplos aqui para você. Cheiro do Mato é o nome de um álbum que eu participei de todas as composições autorais, inclusive composições inéditas. Cadê? Meu Deus, eu tô brigando. Aqui, ó, Cheiro do Mato. Eu participei das 4 composições inéditas desse projeto. A Mãe Fé, Pisando na Lua, Super-Herói, Hoje Ela Já Chorou. Tem também um pedido, mas essa daí eu não participei, essa daí foi uma regravação, embora eu esteja tocando lá violão no projeto também. É o nome desse álbum, que eu compus todo com Hungria. E é curioso que esse álbum inspirou então, o Rai Saia Rodada a criar uma música que se chama Cheiro do Mato, sabe? E isso é genial, pô. Porque a pessoa, quando for pesquisar, querer escutar a Hungria e escrever Cheiro do Mato, vai aparecer uma música do Rai, você tá entendendo?
Então você pode ainda colocar esse tempero aí estratégico, marqueteiro, de botar um nome estratégico que, sabendo que alguém procura muito um termo, um nome de uma música, você bota alguma coisa parecida que vai aparecer ali pra ti no Spotify. Então, acontece. Parabéns pra ele por ter usado isso aí, essa ideia, saca? Eu vou achar paia que ele usou o nome do nosso álbum de forma alguma. Eu acho massa, pô. Quer dizer, é um sinal de que tá dando certo, sacou? Que deu certo, que a gente atingiu uma galera massa, que a gente teve sucesso com esse projeto. Outro exemplo também, aqui de uma continuação. Então, Insônia, uma música que ganhou uma continuação 8 anos depois, que foi uma música que foi lançada pela Hungria com a tribo da periferia em 2014, e depois de 8 anos, em 2022, ganhou a Insônia parte 2 mesmo. De vez em quando é literal, pô, você traz assim a continuação, de vez em quando é algo mais subjetivo, como a gente fez, né? Você pode pegar a letra de Insônia, jogar no robozinho e vai te dar várias ideias de possíveis continuações. Nesse caso eles pegaram, vamos pegar esse projeto que deu tão certo e trazer uma nova leitura, uma continuação. Aí eles chamaram também o MC, Rian SP. Enfim, você vai ver que vai ter várias coisas, momentos que ele traz um pedaço de uma letra da outra. Então são coisas interessantes que você pode fazer para dar mais profundidade para esse universo. E também agora em relação a projetos, velho, olha como isso dá muito certo. A gente tem um caso assim incrível de sucesso que é o Poesia Acústica, um projeto que já soma 17 sequências principais. E quando eu estava pesquisando para botar aqui, eu descobri que além dessas sequências principais existem outros projetos paralelos, como gravações em outros países, que seria como se fosse, sabe, das sequências e o spin-off, outra perspectiva. Como é que seria essa poesia acústica gravada em Paris, como por exemplo isso aí? Então eles têm um tema, eles têm um propósito, um princípio, apresentar vários rappers dentro e trazer, ao invés do beat, que é o mais comum, trazer nessa ideia do acústico. Cara, isso até hoje estão lançando projetos, até hoje estão conseguindo números incríveis. Parabéns aí pra galera da Pineapple, que não só fez esse projeto, como lançou outro também, e vários outros, mas tem esse aqui também que é muito interessante, que é o Poetas no Topo. É outro projeto de sucesso da Pineapple. Eles têm 7 sequências principais. Então aqui entre 2016 e 2024 vai ter Poetas no Topo 1, Poetas no Topo 2, Poetas no Topo 3.1, Poetas no Topo 3.2, Poetas no Topo 3.3 parte 1, Poetas no Topo 3.3 parte 2. Então eles levaram assim ao máximo assim, essa questão das continuações. É meio legal você escutar, você procurar entender como que a música traz possíveis continuações para as ideias que foram apresentadas nas anteriores. É muito legal você fazer esse exercício, tá? Então, em 2024, lançaram o Poetas no Topo 4. Mas, além disso, eles pegaram essa parada. O Poetas no Topo, ele é uma vibe que é batida, mas que vai valorizar a lírica, a poesia, né? Então, você vai ver os rappers trazendo letras, que são mais trabalhadas, às vezes, na poesia do que alguns lançamentos deles individuais. E eles aproveitaram esse formato e lançaram, por exemplo, Poetisas no Topo. Esse daqui já é a capa do Poetisas no Topo 4. Então, eles pegaram essa outra perspectiva, né, que seria um exemplo, vamos trazer esse projeto aqui contado por homem, agora vamos pegar a mesma ideia e fazer contado por mulher. Então, esses aqui são exemplos de projetos, até além da música, você vê que em projetos musicais, utilizando essa ideia, sabe, do si. E o que acontece, que eu acho importante, antes de finalizar aqui, estamos finalizando já, mas que acho que é importante trazer aqui essa ideia para vocês. Vocês podem pensar, nossa, mas se eu ficar construindo em cima das ideias dos outros, cadê, onde é que vai parar minha autenticidade, sabe? Então acho que essa mensagem que eu quero trazer para você se desgarrar aí dessa crença limitante, você se permitir e te dizer que o filtro é você. Pode ser que você ainda esteja um pouco receoso com essa abordagem a respeito da criação, isso é normal, velho. Eu só quero reforçar mais um ponto antes de finalizarmos, para que você perceba que 2 compositores podem começar da mesma ideia e criar músicas totalmente diferentes. Por quê? Porque cada compositor é um filtro. Se você está sendo honesto no sentimento, você está sendo autêntico, vai acabar criando algo único. Então a questão para você ser autêntico é você procurar ser verdadeiro, independente do tema que você vai trabalhar, independente de ter surgido de alguma outra música ou não, você vai sempre estar trazendo a sua verdade, sabe? Não tenha medo das referências, elas não apagam sua verdade, elas apenas revelam mais dela. Então quando você traz uma referência de um artista que você gosta, você está trazendo mais profundidade para além da letra, você está trazendo contexto, está trazendo, mais profundidade para você como artista, para suas letras, sabe? Peguei essa citação aí do Conan O'Brien, que é o nosso fracasso nos tornar o que percebemos como ideal, que no fim das contas nos define e nos torna únicos. A gente nunca vai conseguir fazer algo igual, sabe? E é justamente
a gente mirando ali em fazer algo parecido com aquilo, a gente faz algo diferente que não é isso que vai deixar a gente único, sabe? Ele usa fracasso, é uma palavra forte, mas é justamente pra gente perceber que a gente nunca vai fazer algo exatamente idêntico, e é isso que vai, ser massa. A gente, desde sempre, as pessoas estão criando músicas sobre os mesmos temas, muitas vezes sem necessariamente estar com essa intenção, com esse exercício do IC em prática, mas as músicas desde sempre são continuações uma das outras, de certa forma, sabe? Porque, repito, músicas são feitas de músicas. E quero te falar que, se você gostou dessa estratégia que eu te falei aqui, eu quero te falar o seguinte: essa é apenas uma estratégia para você criar temas, para você ter temas para começar as suas músicas. Existem outras, existem outras formas. Às vezes você vai se conectar com outra estratégia para criar temas, para encontrar temas. Às vezes vai ser um diário, alguma coisa assim que você vai utilizar para ir ali botando. De certa forma também vai ser consequência das coisas que você assiste, mas enfim, essa é apenas um exercício. O exercício do IC. E se você tem vontade de desenvolver mais, se você curtiu esse exercício, essa metodologia, se você achou diferente, cara, que diferente, nunca tinha visto um negócio desse, que você sentiu assim uma motivação, uma vontade até de compor, de pegar uma música aí que você gosta, jogar no robozinho, escrever. Cara, eu tenho um convite de coração pra você, que é pra você participar do meu treinamento completo, que é o ingrediente dos hits. Então, se você gostou do que aprendeu nesta aula, eu te convido para conhecer esse treinamento. Meu compromisso é te ensinar a compor hits. Músicas tão boas quanto as que você mais ama, independente do estilo, mesmo que você não saiba nada de música, como cantar ou tocar algum instrumento. Isso tudo de forma prática e rápida, tá? Ele não está sempre disponível, não está sempre com turmas abertas para esse curso, porque eu gosto de fazer um trabalho ali de acompanhamento em cada turma nova. Eu gosto de fazer alguns momentos ao vivo com as pessoas que vão entrando. Então, esporadicamente, eu abro as turmas. Fica ligado, se você tem interesse, você vai poder ver esse e até mesmo outros produtos aqui nesse site, que é o docehits.com, www.docehits.com, onde você vai conhecer todos os treinamentos que estão disponíveis no momento. Você vai ter um lugar ali para se cadastrar, caso esteja fechada a matrícula, mas você tem interesse em receber a notificação quando a gente for abrir tudo direitinho, tá? E foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar essa estratégia, porque coisa mais simples do mundo, mas como é massa, né? Como isso já é tão poderoso, né? Então, imagina o que tem lá dentro do ingrediente dos hits, tô doido pra ver você do outro lado. Quero finalizar desejando que você, velho, seja forte nas suas criações, sabe? Sua força, seja uma luz aí nesse mundo, faça músicas incríveis, pega essas coisas que você ama e transforma em novas coisas, porque quando a gente pega alguma coisa que a gente ama e faz algo, eu acredito de verdade que aumenta demais a chance que as pessoas amem o que a gente está trazendo, sabe? Então, salve sua força. Esse foi o Temas dos Hits. Espero demais que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Compartilhe a música que você fez, que surgiu dessa estratégia. Vai ser um prazer ver todas essas aulas, tá bom? Eu sou o Lampadal e, cara, se joga. Aplica essa bala de prata em tudo quanto é música que você gosta, que você vai ver que vai sair muita coisa boa daí. Tamo junto.